Esse é o primeiro vídeo de uma série de 11 vídeos, que eu falo sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD. E nesse primeiro vídeo é uma visão geral sobre a lei, e nos outros abordo um tema específico. Olá, meu nome é Márcio Mendes, sou advogado, com expertise em Direito Digital e Compliance. Convido você a se inscrever no canal, deixe seu like, compartilhe e comente, para que eu possa trazer a melhor informação. Vamos abordar os seguintes tópicos neste vídeo. Qual a objetividade da lei? O que são dados pessoais e dados pessoais sensíveis? Quem deve cumprir a lei? O que é tratamento de dados? Quem são os envolvidos na LGPD? Boas práticas e quem é a ANPD? Então vamos lá. Afinal, o que é a LGPD? A LGPD tem por objetivo proteger os dados de pessoas físicas, de forma a garantir os seus direitos fundamentais de liberdade, de intimidade e de privacidade. Um detalhe, não importa se os dados estão em papel ou em meio digital. Podemos comparar a LGPD ao Código de Defesa do Consumidor, que surgiu para proteger os interesses do consumidor. Assim, a LGPD foi criada para proteger os dados pessoais. A primeira pergunta que surge é o que são dados pessoais? Dado pessoal é uma informação relacionada à pessoa física, que através dessa informação ela possa ser identificada ou identificável. Fica mais fácil com exemplos. Se você souber o CPF, RG, e-mail, CNH, com esses dados é possível identificar uma pessoa. E também por meio de informações mais complexas, tais como geolocalização, hábitos de compra, endereço de IP, a pessoa pode ser identificável. A lei entendeu que alguns dados, caso fossem utilizados indevidamente, poderiam causar prejuízos aos seus titulares. E esses dados requerem mais cuidados, que são os dados sensíveis. São eles: dado pessoal sobre a origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico quando vinculado a uma pessoa natural. Vocês observaram que são dados que podem gerar discriminações. Entendido o que são dados pessoais, o próximo caminho é descobrir a aplicação da lei, ou seja, quem deve cumprir. Hoje a lei diz claramente que qualquer pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que faça o tratamento de dados de pessoas físicas no Brasil e, quando esse tratamento tiver o objetivo de ofertar ou fornecer bens ou serviços a pessoas que estiverem no Brasil. Assim, hoje, qualquer profissional liberal ou autônomo, podendo ser dentista, advogado, psicólogo, médico, contador, corretor, arquiteto, fotógrafo, professor particular, coach e inúmeros outros. E qualquer empresa, independente se é de pequeno, médio ou grande porte, todas estão sujeitas à lei. Neste momento, é importante esclarecer alguns pontos. Primeiro, quando falamos das empresas, devemos lembrar que os dados dos funcionários são considerados dados pessoais. Assim, estão sujeitos à LGPD. Segundo, a LGPD ainda depende de alguns esclarecimentos e definições. Na data da gravação deste vídeo, todos os exemplos ditos estão sujeitos à aplicação da lei. Pode ser que a ANPD, ao regulamentar a LGPD, crie exceções. Terceiro, sempre temos as exceções à lei. E ela não é aplicável quando o tratamento dos dados referir às seguintes situações: realizado por pessoa natural com um único objetivo particular e não econômico, realizados exclusivamente para os fins jornalísticos e artísticos
ou acadêmicos com regras a serem seguidas. Realizado para fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado, investigação e repressão de infrações penais. E ainda em algumas situações de dados provenientes de fora do território nacional. E, por fim, dados anonimizados sem reversão. Quarto, o tratamento de dados de criança e adolescente deverá ser realizado no melhor interesse delas. Os dados de crianças, que é até 12 anos de idade, sempre será necessário o consentimento dos pais e ou do responsável legal. São apenas duas as hipóteses em que não precisará deste consentimento: quando a coleta for necessária para contatar os pais ou o responsável legal, ou quando utilizado para a proteção da criança. Inicialmente, foi dito que o objetivo da LGPD é garantir os direitos fundamentais de liberdade, de intimidade e de privacidade. E para assegurar esses direitos, foram inseridos alguns princípios na lei. Os princípios norteadores devem observar a boa-fé e servem para direcionar a atuação do tratamento de dados. São 10 princípios. Falaremos deles em um outro vídeo. Você pode estar se perguntando, afinal, o que é tratamento de dados? A LGPD definiu que é toda operação realizada com os dados pessoais. Ele listou mais de 10 situações consideradas como tratamento, que será abordada oportunamente. É entendido sobre o que é dado pessoal, quem deve cumprir a lei, os fundamentos e os princípios e o que é tratamento de dados. Vamos falar agora sobre as partes envolvidas na LGPD, que são 5. Primeiro, titular dos dados. É o dono dos dados, ou seja, você, sou eu, seu cliente, funcionário ou parceiro. Controlador, quem decide e define o que fazer com os dados. Terceiro, operador, quem realiza o tratamento de dados em nome do controlador. Quarto, encarregado de dados ou DPO. Pode ser uma pessoa física ou jurídica designada pelo controlador e operador como canal de comunicação entre os titulares e a ANPD. Quinto, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, responsável pela LGPD, devendo zelar, implementar, fiscalizar e aplicar sanções. Já sabemos sobre dado pessoal, tratamento e quem são as partes. Agora, para poder tratar os dados, a lei determinou 10 situações possíveis que autorizam o controlador a coletar, compartilhar, manipular os dados. As hipóteses são chamadas de bases legais. Está previsto na LGPD alguns direitos que os donos dos dados têm. Os detalhes das bases legais, assim como esses direitos, trataremos em outro vídeo. Você viu que existem várias obrigações a serem observadas por quem realiza o tratamento de dados. Assim, para que o controlador e o operador cumpram com suas obrigações, a própria lei recomenda o uso de boas práticas de segurança da informação. Essas boas práticas visam trazer a segurança e sigilo de dados, e os controladores e operadores deverão criar regras de boa prática e governança, e elas devem ser publicadas e atualizadas periodicamente. É aqui que entra a adequação das empresas, para estarem em conformidade com a legislação. Agora, vamos falar sobre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, que é a responsável pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Para tanto, ela deve elaborar diretrizes, fiscalizar e aplicar sanções. Embora a LGPD traga apenas sanções administrativas, nada impede que haja responsabilização civil e penal previstas em lei específica. Devemos ter em mente que a LGPD não veio para impedir a coleta, armazenamento ou a utilização dos dados pessoais de indivíduos. A LGPD apenas estabeleceu diretrizes de como esses dados devem ser bem utilizados para proteger as pessoas. Lembre sempre, você é o dono dos seus dados pessoais.
Para quem quiser aprofundar um pouco mais sobre o tema e entender por que os dados são considerados o novo petróleo, deixo dicas de alguns filmes que estarão listados na descrição do vídeo. São eles: O Código Bill Gates, que está na Netflix; O Dilema das Redes, está disponível na Netflix; O Quinto Poder, pode procurar no YouTube; e Privacidade Hackeada, disponível na Netflix. Para saber mais detalhes da LGPD, convido você para ver os outros vídeos da série. Grato por assistir e nos vemos nos próximos episódios. Um forte abraço e até mais.